Ele disse que tinham encontrado um disco voador. Isso é papo furado, é um balão meteorológico. Washington, D.C., encubram o caso. Nunca mais fale sobre isso. O que caiu em Roswell, no fim das contas, foi a verdade. Testemunhas oculares, entusiastas, céticos e uma operação militar ultra-secreta recriando uma experiência pioneira. Nós sabemos que um disco voador alienígena foi recuperado, corpos encontrados. Foi um grande acobertamento. O que realmente aconteceu em Roswell, Novo México? Descubra à medida que examinamos a prova infalível. Prova infalível. O caso Roswell. Roswell, Novo México. Para muita gente, o nome é sinônimo da queda de um disco voador e de um acobertamento raro pelo governo. 6 décadas depois do misterioso incidente, testemunhas oculares continuam reafirmando suas versões. Acho que foi uma queda de algum tipo de... Não era feito pelo homem. De onde veio eu não sei, mas sei que não veio do planeta Terra. O que caiu do céu naquele verão continua envolvido em mistério. O que quer que eles tenham encontrado os deixou muito confusos. E parece até que houve pânico. Uma coisa está clara. A pacata cidade do Novo México mudou para sempre quando, em 8 de julho de 1947, a notícia da queda de um disco voador chegou aos jornais. Mas passadas apenas 4 horas, a história de repente foi desmentida. O que chocou o público talvez mais que o anúncio inicial foi que estava sendo negada pelas mesmas fontes oficiais que divulgaram antes. Hoje o caso Roswell vive na imaginação do público. Mas começou quando os Estados Unidos atingiam a maturidade em uma época nova e assustadora. Era o resultado da Segunda Guerra Mundial e um período de grande medo de invasão. Armas potentes podiam varrer cidades num instante devastador. Em 1947 foi o ano que a CIA foi criada. Americanos em toda parte temiam simpatizantes e espiões russos. Você é ou já foi membro do Partido Comunista? Era o início da Guerra Fria, e espionar o inimigo tornou-se uma tática essencial. Coincidentemente, no final dos anos 40, também foram vistos muitos do que depois seriam batizados de discos voadores. Está caindo na Terra! Então o palco foi armado para que uma pequena cidade americana se tornasse o ponto de partida para uma conspiração sobre OVNIs. Enquanto trabalhava em uma fazenda perto de Roswell, o fazendeiro Mac Brazel descobriu destroços pouco comuns. Ele não deu muita atenção àquilo, mas quando ouviu histórias de aparições de OVNIs, decidiu avisar as autoridades. A base aérea do exército em Roswell enviou seu mais alto oficial da inteligência. O Major Jesse Marcel integrava uma unidade de elite, a 59ª, o primeiro esquadrão de bombardeiros do mundo. O que torna a história de Roswell tão diferente de outras histórias de OVNIs é que essa eu vi com os meus olhos. Jesse Marcel Jr. lembra da noite em que seu pai o acordou para ver uma coisa que afirmava ser de outro mundo. Quando ele chegou em casa aquela noite, acordou a mim e a minha mãe para ver o que ele havia achado, ou ao menos pego, do local da queda, nesse rancho perto de Roswell. Ele disse, acho que faz parte de um disco voador. Prestem muita atenção porque nunca mais verão nada disso. E tinha razão. Foi relatado que os destroços da queda continham material em comum. Foram removidos pela Força Aérea. A divulgação da imprensa militar afirmou que, com a ajuda de um fazendeiro dos arredores da cidade, o campo de aviação do exército de Roswell havia recuperado os destroços de um disco voador. Saiu nas manchetes dos jornais. Stanton Friedman é um ex-físico nuclear que passou muitos anos pesquisando o caso Roswell. Veja as provas e ficará convencido. Eu não tenho dúvidas de que encobriram a verdade do caso Roswell, um acobertamento oficial patrocinado pelo governo, para ser bem claro. Um acobertamento? Horas depois da divulgação da história do OVNI, os militares a desmentiram, afirmando que fora apenas a queda de um balão meteorológico. Cientistas vinham usando balões de látex desde que foram criados em 1940. Balões meteorológicos levam instrumentos descartáveis que fazem medições atmosféricas e transmitem as informações para a Terra por rádio.
Desculpem, senhores, nós nos enganamos. Não era um disco voador, era só um conjunto de um refletor e um balão meteorológico. Então, em um período de 4 horas, aquilo que era um disco voador recuperado passou a ser um simples balão meteorológico. Para compor ainda mais o mistério, a Força Aérea levou os supostos destroços sem importância para Fort Worth, Texas, para estudos posteriores. Eles perceberam que se tratava de algo muito estranho, muito exótico, e decidiram encobrir a história o mais rápido possível. O piloto comercial aposentado Robert Duran vem investigando o caso Roswell há quase 20 anos. Existe uma grande mentira em torno disso e que vem sendo sustentada desde 1947. O registro de decolagem do campo de aviação do Exército em Roswell desapareceu. E os registros da unidade da Polícia Militar, que, segundo contam, limpou os destroços e isolou o local, também desapareceram. Isso deixou a mim e a várias outras pessoas desconfiadas. Eles estão escondendo a verdade. Eles trocaram tudo por um balão. E torceram, até rezaram para que desse certo. Se o exército estivesse relatando a recuperação de destroços de um balão meteorológico com refletor de radar, a comprovação deveria vir da prova material. A prova material. Havia propriedades físicas que não eram compatíveis com nada que o homem fazia naquela época. Eu acredito plenamente que abafaram a verdade. David Ridiak estuda o caso Roswell há mais de 10 anos. Para ele, o fazendeiro Mac Brazel não se enganou com o que encontrou. Brazel deu uma entrevista dizendo já ter encontrado balões meteorológicos em sua propriedade, mas não se pareciam com isso. E não era nenhum dispositivo de observação climática. Na verdade, Mac Brazel conhecia bem um balão meteorológico porque já tinha visto alguns. Meu pai estudou radares, então sabia como era um alvo de radar. Em 1947, alvos de refletores de radar eram cobertos com papel alumínio que já era comercializado. Os entusiastas afirmam que Jess Marcel e Mac Brazel teriam reconhecido isso e outros materiais comuns usados em um balão meteorológico. Eu fui até uma lanchonete comprar uma barra de chocolate e essa empresa em especial já embrulhava o chocolate em papel alumínio uns 30 anos antes de Roswell. E era disso que eles faziam os alvos do radar. Com certeza eles conheciam bem o material. Nós todos chegamos à conclusão de que era uma coisa muito exótica e que provavelmente não era fabricado pelo homem. Teve mais uma coisa que Jesse Marcel Jr. lembra ter visto nos destroços que seu pai lhe mostrou. Havia uma inscrição na borda interna dessa peça e eu pensei, o que será isso? Então eu prestei mais atenção naquilo e a princípio achei que eram hieróglifos egípcios. Mas depois eu vi, não são hieróglifos. Parecem símbolos matemáticos ou então geométricos. Não demorou a surgirem outras histórias sobre o que a Força Aérea deve ter encontrado e retirado do local dos destroços. General Arthur Exon estava alocado na base da Força Aérea Wright-Patterson, disse que soube da chegada dos destroços e que ouviu falar sobre corpos resgatados. Discos voadores e homens do espaço fazem parte da cultura popular e muitos creem que eles existam. Outros, mais céticos, não concordam. A explicação menos provável é que uma nave extraterrestre de alguma civilização avançada caiu no planeta Terra e deixou corpos de pequenos humanoides engraçadinhos com a aparência futurística de nós, como nossos autores de ficção científica já os descreveram. Havia mais provas no local da queda que indicassem um OVNI e alienígenas? 1947, Roswell, Novo México. Destroços de aparência estranha são encontrados pelo fazendeiro Mac Brazel. Alguma coisa caiu no rancho de Brazel. Nenhuma pessoa sensata descreveria como sendo alguma nave extraterrestre. Foi um grande mal-entendido. John Nickel é um dos poucos investigadores profissionais do paranormal no mundo. Roswell é um grande e crescente mito americano. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias também. Prova material. Os céticos de Roswell alegam não haver prova material que indique a queda de um OVNI. A comunidade científica não ficará convencida de que alienígenas visitaram a Terra sem alguma prova real, uma prova concreta. Não se soube de nenhum visitante alienígena.
O físico Dave Thomas diz que se alienígenas visitaram a Terra, haveria uma prova material incontestável. Prova fotográfica dos destroços mostram apenas pedaços de balões e refletores de radar. Até agora, o indício de OVNIs não tem nada de extraordinário. Apenas fotos e lembranças confusas. Surgiram lendas, desde então, que o papel não podia ser queimado e nem dobrado. De forma alguma. Mas se vir o depoimento da testemunha original, a filha do fazendeiro Mac Brazel, Bessie Brazel, que viu tudo, ela até descreve alguns anéis que faziam parte da amarração desses complexos balões. Nós queríamos a prova incontestável do fato, ou seja, ver a fonte original. Mas temos a explicação de Mac Brazel, e baseado no depoimento dele, não parece ser nenhum tipo de nave extraterrestre, a não ser, claro, que extraterrestres tenham inventado fita adesiva, borracha, fios e papel alumínio. Nós achamos que o que caiu em Roswell foi parte de um projeto chamado Projeto Mogul. Projeto Mogul. Mogul era um projeto que usava dispositivos de escuta suspensos a altas altitudes em balões meteorológicos. Incluía um sistema de sonar e tecnologia de rastreamento de radar que podia monitorar testes nucleares feitos na União Soviética. Foram esses os destroços encontrados no rancho? Kendrick Fraser acredita que sim. Eu ainda acho que a ideia da queda de uma nave ou de um disco voador é uma alegação extraordinária. Muitos lançamentos experimentais envolvendo balões meteorológicos foram feitos de Alamogordo, outra instalação militar no Novo México. Ventos frequentes levaram muitos deles para a direção nordeste, na direção exata da base de Roswell e do rancho Brazel. É muito provável que tenha sido isso que Mac Brazel encontrou em seu rancho. Era o início da Guerra Fria. A União Soviética era um inimigo declarado e estava desenvolvendo armas nucleares. Nós tínhamos armas nucleares, mas não queríamos que eles tivessem e queríamos descobrir se estavam detonando-as em testes. E assim nasceu o Projeto Mogul, um experimento acionado por balão meteorológico destinado a medir ondas de som na alta atmosfera. Certamente, o Projeto Mogul em si era altamente sigiloso. E o exército não queria ninguém divulgando. Vejam, nós estamos tentando instalar microfones para espionar testes atômicos soviéticos. Se os destroços eram de uma operação secreta de espionagem militar, como os céticos explicam os estranhos hieróglifos inscritos em alguns dos destroços? Havia uma empresa de brinquedos em Manhattan chamada Merrick Manufacturing, que, além de brinquedos, fabricava também esses refletores de radar para tropas de comunicação do exército. A empresa de brinquedo tinha fitas de reforço com esses símbolos hieróglifos bem estranhos. E eu acho que quando o Marcel viu as estranhas marcas alienígenas e esse papel metálico diferente que não dobrava de jeito nenhum, eu acredito que ele ficou convencido de ter encontrado alguma coisa de outro planeta. Muitos entusiastas afirmam que Roswell teve dois fatos acobertados: substituição dos destroços da nave espacial e a ocultação dos corpos de seus ocupantes. Corpos de alienígenas. Durante décadas circularam boatos de que havia mais do que destroços. Havia corpos de alienígenas. De acordo com os entusiastas de Roswell, a primeira parada foi no agora famoso Hangar 84. Foi aqui que tudo aconteceu. Os corpos foram trazidos para cá, foram mantidos aqui, provavelmente em gelo seco. Se há fantasmas de Roswell, eles moram nesse galpão abandonado. Na realidade, eu diria que os corpos ainda estão em algum lugar. Eles querem fazer testes com eles, muitos testes. A teoria do corpo do alienígena surgiu de uma história contada pelo agente funerário local, Glenn Dennis. Existe um protocolo militar para manusear corpos. Anos após o caso Roswell, Glenn Dennis apareceu alegando ter recebido uma ligação da base militar perguntando sobre caixões pequenos e como lidar com corpos decompostos pelo sol do deserto. Ele perguntou, houve um acidente? E disseram, são perguntas hipotéticas. Ele entrou e viu uma enfermeira conhecida. E ela disse, você deve sair daqui ou vai se encrencar todo, etc. O militar que estava lá o ameaçou e ele disse, não pode me ameaçar, eu sou um civil.
E então o militar o mandou escoltado de volta à funerária Ballard. Glenn disse que encontrou sua amiga enfermeira no dia seguinte e ela estava abalada, contando de seu envolvimento na autópsia de um alienígena. Ela fez um desenho e descreveu as criaturas. O comprimento relativo dos braços era diferente, por exemplo, do nosso, e 4 dedos. Corpos magros com cabeças grandes. Os céticos interpretam de forma diferente. Na mesma época, uma aeronave militar caiu perto de Roswell, matando todos a bordo. A explosão do avião queimou vários tripulantes de tal maneira que eles tiveram o rosto parcialmente destruído, as entranhas expostas, um cheiro horrível. Registros indicam que Glenn Dennis foi o agente funerário da tripulação falecida. Nós achamos que quando a enfermeira fez os desenhos, na verdade ela desenhou esses corpos queimados, encolhidos, definhados. Eles pareciam mesmo alienígenas, mas também pareciam pessoas carbonizadas numa explosão de combustível para avião. Glenn Dennis é um daqueles que contam versões diferentes. Cita e desmente, lembra de coisas quando fazem perguntas, depois volta atrás. Ele leu sobre várias teorias de conspiração, ouviu, replicou e desmentiu para tanta gente que acaba confundindo os fatos. Na verdade, nós não tivemos nenhuma indicação, nem mesmo na época, de corpos de extraterrestres. Tudo isso surgiu décadas mais tarde. Balões espiões e governo encobrindo a verdade ou alienígenas e sua nave espacial? Eu cometi um erro de cálculo. Que lado está mais perto da verdade? Acho que no início não houve maldade, mas depois que se começa a contar uma mentira, vai ficando cada vez mais difícil não confirmar essa mentira. Acho que nós temos praticamente certeza do que aconteceu em Roswell. Aquilo que caiu foi um balão espião do governo dos Estados Unidos. Eu já falei demais. Nossa equipe de especialistas está preparando um experimento que pode resolver essa controvérsia de uma vez por todas. Testemunhas oculares, acusações de adulteração de provas materiais e um suposto encobrimento do caso pelo governo levaram algumas pessoas a concluir que um disco voador caiu nos arredores da pequena cidade de Roswell, Novo México. Agora é a nossa vez. O fato de terem encoberto a verdade e continuarem encobrindo por quase 60 anos indica que existe um segredo muito profundo, talvez muito obscuro envolvido nisso. O que eu acho que realmente aconteceu em Roswell, alguma coisa caiu por lá. Mas definitivamente não veio do espaço. Especula-se que a queda ocorreu 1 ou 2 semanas antes, possivelmente durante uma tempestade. Aquilo que caiu na Terra em Roswell foi feito pelo homem ou por alienígenas? Céticos e entusiastas estão cara a cara à medida que apresentam suas provas infalíveis. Em 8 de julho de 1947, o caso Roswell foi manchete nos Estados Unidos quando fontes militares informaram à mídia que uma nave espacial havia caído no rancho de Mac Brazel. A história oficial mudou quando os destroços foram levados da base da Força Aérea de Roswell para outra base em Fort Worth, Texas. Essas fotografias mostram o que parecem ser balões meteorológicos comuns. Por que eles trocaram o material? Porque não tiveram coragem de mostrar o material verdadeiro. Prova material. Eu acho que seria um processo muito simples trocar o material. Minha principal resposta para a pergunta, os destroços foram mesmo trocados, envolve o meteorologista Irving Newton. Irving Newton era o meteorologista responsável por identificar o balão meteorológico. O comandante da base de Fort Worth, General Roger Ramey, chamou Newton até a base às pressas. Eu cheguei, abri a porta do gabinete do general e lá dentro tinha um monte de coisas jogadas no chão da sala. Eu disse, esse é o tal disco voador? E eles disseram, é esse mesmo. Aí então eu disse, eu sinto muito mesmo. Isso é papo furado, é um balão meteorológico. Ele fez conforme mandaram. Se o general dissesse que era uma combinação de refletor de radar e balão meteorológico, seria o bastante. Ele não viu os destroços verdadeiros. Ele foi um instrumento dessa farsa. O meteorologista Irving Newton não foi o único a ver os destroços. O fazendeiro Mac Brazel e o major Jesse Marcel foram testemunhas oculares originais.
Tem algumas descrições de Mac Brazel no jornal local. Depois vemos Jesse Marcel posando com algumas partes dos destroços em uma sala. O que é totalmente consistente com o que Mac Brazel disse. Papel alumínio, fios, pode comparar. É muito parecido. Embora as descrições sejam compatíveis, entusiastas acham que outras coisas não são. E o alvo de radar, se o vir de perto como eu o vi, vai concluir que é exatamente um alvo de radar. Se olhar atrás dele, o papel branco por trás está totalmente limpo. Nenhum arranhão, sem lama, terra ou marcas de água. Não há nenhum cabo preso a ele, como se esperaria, caso ele tivesse sido mesmo recuperado no pasto. Parece que é um alvo de radar novinho. Eles tiraram da caixa, quebraram todo e jogaram no chão. Eu estou convencido de que o que foi fotografado na sala do General Remy não eram os destroços verdadeiros. Bom, alguém está tentando dizer que é tudo mentira, que eles substituíram alguma coisa. Eu não posso afirmar isso, mas também não posso negar totalmente. Depois de mais de 6 décadas, a descrição das testemunhas oculares ainda são uma das peças-chave para provar o caso Roswell. As testemunhas oculares. O Major Jesse Marcel estava convencido de ter visto nos destroços de Roswell algo fora do comum. Meu pai fez curso de radar. Ele sabia como era um alvo de radar. E se fosse isso, não teria se dado ao trabalho de tirá-lo do deserto. Deixaria lá. A área de operação do Major Marcel era basicamente avaliar danos causados por bomba a partir de fotografias. Ele olhava fotografias para avaliar a extensão dos danos que as bombas causavam em construções. Essa era a especialidade dele. Os céticos alegam que ele nunca viu um balão meteorológico ou alvo de radar na vida, e como eles concluíram isso, eu não sei, a não ser que tenham sessões espíritas com ele que já morreu. Na verdade, nós não deveríamos nos prender à falta de lógica do que chamamos de argumento da ignorância, que seria eu não sei o que eu vi, então é um disco voador de Marte. Não, se você não sabe o que viu, você não sabe o que viu. Eu acho que Marcel, em clima de pânico em 1947, pensou ter achado algo muito diferente. Não era a sua especialidade. Eu acho que Marcel estava fora da sua praia. Muitos anos depois, o exército conduziu uma investigação do caso Roswell. Nós achamos que isso responde muitas perguntas de forma lógica e com integridade. A conclusão foi que os destroços eram de um projeto secreto de balão para espionagem. Projeto Mogul. O Projeto Mogul era um programa para um balão de espionagem destinado a monitorar supostos testes nucleares feitos pelos soviéticos. Ele levava um sistema de sonar remoto, assim como vários refletores metálicos para ajudar o radar do solo a rastrear os balões. Tanto os entusiastas como os céticos concordam que houve acobertamento da verdade, mas discordam do que foi encoberto. Acho que encobriram a verdade e acho que tinham boas razões para isso, supondo que realmente fosse a queda de uma nave alienígena. Acho que uma das principais preocupações seria o pânico do público. A verdade sobre o assunto é que o que caiu foi identificado. E não era nenhuma das duas grandes preocupações do povo. Não era extraterrestre e não era nenhuma ameaça ao planeta Terra. As investigações comprovaram que o caso Roswell desapareceu. O objetivo de Mogul era ultra secreto mesmo. Mas o equipamento, que é do que estamos falando aqui, esse não era nada sigiloso. Eram coisas de livre acesso. Eles perderam vários conjuntos Mogul que foram lançados e não deram a mínima. Sequer saíram em busca de um que caiu a 25 quilômetros deles. Entusiastas e céticos discordam de quase tudo em relação ao caso Roswell. Um fator está acima de tudo. Os destroços do balão e do refletor de radar de um projeto Mogul poderiam ser compatíveis com os estranhos e enormes destroços descritos pelo Major Jesse Marcel? O engenheiro de teste e impacto Robert Galgansky sempre teve interesse nesses aspectos detalhados do caso Roswell.
Eu fiquei fascinado com o campo de destroços. O motivo desse meu grande interesse por esse aspecto específico da história nasceu porque havia algo tangível com que eu podia trabalhar. Havia dimensões dadas para esse campo. Havia descrição dos destroços que foram recuperados. E eu achei que poderia fazer alguma coisa com isso do ponto de vista quantitativo. Ninguém tentou fazer isso antes. Pela primeira vez, um experimento pôs em teste este fator importante. Testemunhas oculares, acusações de adulteração de provas e um suposto encobrimento do caso pelo governo. Tudo isso faz parte da lenda do disco voador de Roswell. Registros oficiais continuam afirmando que os destroços eram de um projeto secreto de balão de espionagem, conhecido como Projeto Mogul. Um projeto Mogul tinha aproximadamente 140 metros de comprimento e cerca de 24 balões meteorológicos. Possuía 3 refletores metálicos para que pudesse ser rastreado pelo radar. O projeto Mogul foi criado para erguer sensíveis dispositivos de escuta a altitudes extremamente altas. O objetivo era monitorar os distantes testes nucleares soviéticos. O conjunto de balões era descartável, não esperavam recuperá-lo. Usando um modelo com a metade do tamanho do original, Prova Infalível vai derrubar um projeto Mogul na tentativa de criar um campo de destroços. Nessa escala, ele será mais fácil de controlar. Nosso conjunto terá 70 metros de comprimento quando esticado. O objetivo da nossa experiência é lançar nossa réplica do Mogul, derrubá-la e comparar o tamanho do nosso campo de destroços com o registro da testemunha. Assim como todo o material usado, nossos refletores de radar são réplicas precisas dos usados pela Força Aérea nos anos 40. Nós escolhemos o deserto Mojave, na Califórnia, e um aeroporto de teste seguro para o lançamento. Imagens de computação gráfica foram criadas para visualizar a experiência. Peter Chesney é engenheiro de efeitos especiais de Hollywood. Ele vai coordenar a montagem e teste dos balões do Mogul. Isso nos dá ideia do que vamos fazer, quais são as questões logísticas que vamos enfrentar, como vamos fazer. Essa coisa toda deve ser montada assim ou ao longo da própria linha matriz. Prova Infalível convidou o cético de Roswell, Joe Nickel, e o entusiasta Robert Galgansky para observar a precisão histórica do teste. É curioso. Ah, com certeza. Me diga como você pretende derrubar o conjunto. Nós temos algumas ideias. Vamos tentar com uma espingarda de chumbinho. Não erre, Kyle. Fica tranquilo. Nós temos fios finíssimos que acho que vão funcionar muito bem. Tem o filamento no balão. Pronto. Esse não vai muito alto. Muito bem, vamos ligar. Ficou bom. Vamos tentar assim. Estamos prontos para estourá-lo. Você pôs na voltagem certa? Já tá tudo Tá pronto. ótimo, então. Preparados? 3, 2, 1... Ótimo, parece que a espingarda funcionou. Fios com corrente dão uma boa cobertura. Agora nós vamos içar em torno de 120 metros na nossa bobina temporária. Nós temos uma pequena manivela e já estamos prontos para sair daqui de dentro. Na noite anterior à experiência, nossa equipe do Prova Infalível quer se assegurar de que o conjunto de balões Mogul pode ser montado como planejado. Mais 1 minuto nesse aqui. Preciso encontrá-lo. Para fazer isso, eles precisam de um ambiente controlado. Segura aí, Pete. Um hangar é o local mais adequado. Assim, no dia você já tem noção de como ele vai, de como nós vamos alinhá-lo. A flutuabilidade tem que ser precisa. Um único erro de cálculo basta para todos os balões e refletores se soltarem e ameaçarem as aeronaves na redondeza. Prontinho. 4,5? Não, 4,2. Pode soltar. A distância entre os alvos está boa? Ótimo. Bom, nós vamos pegar o balão, vamos lançar o projeto e começar a atirar nos balões com a espingarda. E, por fim, vai começar a cair de uma só vez. Nós já estamos nos sentindo prontos para deixar o hangar e partir para a ação. Se pegarmos a brisa da tarde, teremos boas chances de iniciar a experiência. Quanto mais cedo chegarmos lá, melhor, antes de começar a espalhar látex por toda a paisagem. No momento, as condições estão muito estáveis, ótimas para lançar balões. Nossa equipe do Prova Infalível está satisfeita com o clima tranquilo. Vento em excesso durante a experiência poderia mandar semanas de trabalho pelos ares. Muito bem, esse é o balão.
Pensei Eu vou que isso deixar fosse subir na metal. vertical agora. Encher 12 balões meteorológicos com gás hélio é um processo demorado. Estaremos na metade do caminho quando terminarmos esse balão. Ótimo. Tempo suficiente para bater um vento e fazer uma bagunça danada. Pronto, acabou, já está nivelado. Muito bem. Número 12. Ao seu comando, Soltando. Soltando. Temos que tirar esse paraquedas do chão. Com o conjunto de balões concluído, refletores de radar e um paraquedas são fixados. E por último, uma réplica do sistema de sonar do Mogul. O que Vamos acha, Bob? começar. Eu gostei. Mogul foi lançado. Ótimo, é isso aí. O primeiro trem de balões Mogul reproduzido sobe como esperado. O trabalho pesado da equipe e o cuidado com os pequenos detalhes são recompensados. Levou várias horas para montar e lançar o Mogul, mas agora está na hora de derrubá-lo e criar um campo de destroços. Pronto? Pode atirar. Fique embaixo da linha matriz e talvez acerte 4 ou 5 com um tiro. Assim não desce flutuando até o chão. Escolha Tudo o bem? ponto. Está caindo o quarto de cima para baixo. 3, 4 ou 3, Kyle? Está ficando baixo. Muito bem. Ah, esse foi bem no alvo, hein? Ah, acertou. Pronto, agora o último. Lá vem ele. Acabou. Aí está seu campo de destroços. Vamos, Carlos. Galgensky logo percebe a quantidade de cabos soltos, uma coisa que não foi mencionada nas descrições históricas. E você imagina que os alvos que teria alguma coisa neles, eles estão amarrados aqui. Você acha que conseguiria tirar isso sem deixar nenhum indício de cabos? Isso está me parecendo muito pouco provável. Os céticos não estão convencidos nem impressionados pela experiência. Meu medo é que haja muita conversa fiada. Pode ser que seja isso. Como o tamanho do nosso campo de destroços e o estado do material vão ser comparados aos relatos originais? Céticos da queda de uma nave espacial em Roswell continuam afirmando que o que caiu no verão de 47 não foi nada além de destroços de um longo amarrado de balões meteorológicos, refletores de radar e um sistema de sonar compatível com uma missão secreta de espionagem chamada Projeto Mogul. A equipe de experiências do Prova Infalível concluiu sua queda de balões Mogul em um local de testes no deserto, usando um modelo em escala menor. Um observador ficou certo do resultado. Eu acho que os resultados dessa experiência vão mostrar a qualquer pessoa esclarecida que Mogul não tinha o volume de material necessário nem para causar o campo de destroços de Braswell, sem falar no que Marcel relatou. Havia um amplo leque de previsões da experiência antes dela começar. Eu não sei o que vai se revelar, não faço ideia. E, sinceramente, eu acho que, devido à abordagem padrão do desmascarador ser não me incomodo com os fatos, eu já fiz minha cabeça. Se, por fim, Galgensky estivesse certo, ao afirmar que não havia destroços suficientes, isso seria ignorado por eles. Jess Marcel descreveu que os destroços da queda estavam espalhados em uma área de 1.200 metros de comprimento e quase 100 metros de largura. Nosso campo de destroços experimental representou 12 balões, aproximadamente metade do tamanho do Mogul original. Nosso campo de destroços teve 45 metros de diâmetro. Acho que isso vai provar que qualquer estimativa razoável da quantidade de destroços na queda de qualquer tipo de Mogul não resulta em uma grande quantidade. Reproduzir isso vai ser um tiro no escuro. Se conseguirem, legal. Mas se não conseguirem, eu acho que não desmente a hipótese do Mogul. Eu acho que esse tipo de experiência é baseado em muitas suposições. Há pouquíssimos dados. Isso é típico do que você esperaria que fosse acontecer. Você vai ver aqui que, veja, todo esse cordame. Você espera que, com uma linha matriz, você vai ver alguma coisa. O estranho sobre o campo de destroços no rancho de Foster é que não foi encontrado nenhuma linha. Nada. Ponto final. E se você for na direção do radar, dos alvos de radar,
vai ver vários fios de sustentação. Dá para ver os cordões de sustentação do paraquedas. Mas não, nenhum cabo no campo de destroços. E a Força Aérea também não mostrou nenhum em suas fotos de 47. O que isso significa para os entusiastas? Eu acho que isso mostra que nenhum balão cai por si mesmo. O balão desce, é claro. Então, não há nada muito espetacular na hora do impacto acontecer. Eu acho que essa experiência prova que houve um projeto Mogul e ele é exatamente como eu imaginava. E nós confirmamos isso, que o Mogul consistia desses elementos. Do jeito exato que os destroços se espalharam, creio que esse não ficaria como um que caiu em uma tempestade, foi rasgado, espatifado e espalhado durante um período de tempo. Ninguém tem certeza do que fez o projeto Mogul cair. Muitas vezes, o sol degradaria o material do balão, fazendo-o estourar. Os destroços encontrados podem ter ficado no deserto por até 2 semanas, sendo estragado e espalhado pelo vento. Essas são as incertezas que nossa experiência enfrentou. É irreal imaginar que uma coisa dessas, feita de material comum, pudesse quebrar e se espalhar de forma a criar alguma coisa que fosse interpretado como um campo de destroços. Quem pode saber exatamente como os destroços deveriam ser? Nós não estávamos lá enquanto era destruído, então a ideia de que devíamos ter a obrigação de saber como um refletor de radar ficaria ao ser destruído é pura tolice. 12 balões meteorológicos, 3 refletores de radar, um paraquedas, um conjunto de microfones e sonares e centenas de metros de fio de nylon, agora resumidos a pilhas de destroços jogados em um campo. Essa experiência só serviu para dividir ainda mais os 2 grupos. O importante aqui foi o jeito que os componentes caíram e o que aconteceu com eles logo depois. Em outras palavras, eles não foram reduzidos a pedacinhos. Nada disso. Não parece que se separaram. E, novamente, o mais importante para mim é que não havia cabos. O fato é que não havia linha matriz, não havia fio de filamento único para suspender os alvos, para prender os balões na linha matriz. Simplesmente não apareceram nas fotografias de Roswell. Os argumentos e provas apresentados por entusiastas e céticos vão além de balões e refletores. Histórias sobre seres extraterrestres ocupando o sistema solar e mundos mais distantes receberam um estímulo em 1947 com os boatos da queda de um disco voador perto de Roswell, Novo México. Se voltar aos jornais, foi a manchete do dia durante semanas e semanas. E acabou criando um clima em que as pessoas ficavam esperando que coisas estranhas e diferentes caíssem do céu. Nossa experiência era reconstruir os destroços da queda de um conjunto de balões alinhados conhecido como Projeto Mogul. Para os entusiastas, ela confirmou que o Mogul sozinho não explicou a quantidade de destroços recuperados em 47. De fato, para Robert Galgansky, ela confirmou que a queda de balões Mogul não pode ser confundida com a de um OVNI. Na verdade, houve um número de alvos que caíram em todos os Estados Unidos na mesma época. E os jornais locais exibem fotografias deles que são exatamente assim. Estão vendo, eles não estão quebrados, estão praticamente intactos. Alguém vai encontrar parte de um balão, talvez a boca e um pouco da carcaça. Exatamente o que nós temos aqui. Para os céticos, os resultados foram inconclusivos. Acontece que os proponentes começaram com a resposta que eles queriam. Estão olhando aquelas coisas e dizendo, nós podemos... acho que podemos dizer isso sobre aquilo. Várias perguntas sobre o caso Roswell persistem. Houve uma conspiração para esconder outras informações? Os entusiastas perguntam por que algumas testemunhas oculares foram ameaçadas para se calar. Isso fez parte do encobrimento da verdade pelo governo? Jess Marcel Jr. lembra da noite em que seu pai voltou para a casa da base aérea de Roswell, onde os destroços foram guardados. Ele mandou que eu e minha mãe nos sentássemos e disse, nunca mais falem sobre isso. Isso é altamente confidencial e nada deve ser revelado. Alega-se que o fazendeiro Mac Brazel também foi ameaçado. Depois de encontrar os destroços, ele deu entrevistas descrevendo o que testemunhara. Eles o mantiveram na base por 1 semana e ameaçaram prendê-lo. Ele teria sido forçado a fazer um juramento pela segurança de que não falaria sobre o ocorrido. Alguns afirmam que após sua liberação da base militar, a história de Brazel mudou drasticamente. O locutor de rádio Frank Joyce lembra-se daquele dia. Ele disse, me mandaram vir aqui contar
essa história sobre o balão meteorológico. E se eu não fizesse isso, a coisa ficaria feia para você e também para mim. Por que os militares fariam ameaças se os destroços recuperados fossem meros balões meteorológicos? Céticos rejeitam essas histórias como sendo fantasias por parte dos entusiastas de Roswell. Um grupo supostamente secreto do governo que existe para impedir que o povo americano saiba do segredo terrível e ameaçador que extraterrestres caíram no planeta Terra. Esses humanoides conservados estão sendo mantidos em um lugar secreto. Outra história persistente de Roswell relacionada a um microfilme de setembro de 1947. Nele, o presidente Truman manda seu secretário de defesa criar um grupo chamado Majestic 12 para se encarregar dos restos da nave espacial que caiu. Assim que vi os documentos MJ-12, eu pensei, é uma assinatura original de Truman ou uma das melhores falsificações que eu já vi. John Nickel também destaca que duas assinaturas nunca são iguais. Porque a assinatura é uma espécie de dança que fazemos. E quando tentamos sobrepor as duas, como nós vemos aqui, elas não se encaixam. Nós pegamos essa carta original de Truman, de 1º de outubro de 1947, que eu tenho aqui na transparência, e, movendo-as juntas, podemos ver que, de fato, elas são idênticas. Apenas o falsário inapto, amador e incompetente que fez os documentos MJ-12 cometeria esse erro. É ridículo. Mais que qualquer outra conspiração americana, Roswell parece atrair aqueles com veia teatral. A explicação mais audaciosa de Roswell aconteceu anos após o incidente. Em 1995, surgiu um filme afirmando ser um registro militar oficial da autópsia de um alienígena. Mais tarde, revelaram que a filmagem era uma fraude. Foi feita por amadores na Grã-Bretanha, provando que Roswell havia subido ao palco mundial da cultura pop. Esta pequena cidade do Novo México continua se mantendo no centro das atenções. Eu acho que o assunto não morreu porque realmente aconteceu alguma coisa que foi muito mais que a queda de um balão. Acho que se não houvesse algo substancial, até os ufólogos teriam desistido há muito tempo. Na minha cabeça, a descoberta de qualquer coisa envolvendo uma nave extraterrestre seria a descoberta científica mais maravilhosa, mais positiva e mais incrível da história do homem. Como jornalista científico, eu divulgaria essa história para o mundo todo se eu achasse que fosse verdadeira. Há pessoas bastante firmes em suas posições agora. Um grupo está dizendo que começou com a prova, viu para onde ela levou e foi para o Projeto Mogul. O outro grupo diz que quer muito acreditar em discos voadores e não vai desistir. E será que esses grupos vão se reconciliar? Provavelmente não enquanto eu viver. Ninguém sabe o que acabou acontecendo com os famosos destroços de Roswell. Céticos dizem que devem ter sido descartados há anos. Entusiastas acham que continuam escondidos em algum lugar. A prova infalível de Roswell permanece evasiva. Se a queda de um OVNI é fato ou ficção, parece irrelevante aos olhos do público. O que mantém o caso Roswell é uma característica peculiar humana. Nosso desejo de acreditar que não estamos sozinhos no universo. Versão brasileira DPN Santos.